Muito obrigado por falar conosco. Esta é uma forma algo peculiar e invulgar de fazer uma entrevista. Por detrás das paredes douradas do Palácio de Buckingham, surgiu um documento que pode remodelar a família real para sempre. O rei Carlos acaba de descobrir uma cláusula oculta no testamento da sua mãe, que diz diretamente respeito à herança do príncipe Harry. O que a falecida rainha deixou como legado chocou profundamente a monarquia. A descoberta. Amanhã de 20 a 23 de novembro de 2025 começou como qualquer outra nos escritórios privados do Palácio de Buckingham. O rei Carlos estava sentado na mesma secretária de mogno, onde outrora a sua mãe tratara dos seus assuntos mais delicados, rodeado de volumes encadernados em couro e pelo peso de séculos de tradição real. Mas o que se desenrolou naquela sala na hora seguinte provocaria ondas de choque na casa de Windsor de formas que ninguém poderia ter previsto. Charles tinha solicitado uma revisão completa dos documentos relativos ao patrimônio da sua mãe. Tinham passado mais de 3 anos desde o falecimento da Rainha Isabel, em setembro de 2022, e certas formalidades legais exigiam atenção periódica. O conselheiro jurídico sênior de Sua Majestade, acompanhado pelo guardião da Bolsa Privada e por 2 conselheiros de confiança, tinha reunido o que consideravam ser um relatório de rotina. O rei, vestido com o seu habitual fato escuro, os óculos de leitura no nariz, preparou-se para o que supunha ser um trabalho administrativo tedioso, mas necessário. A pasta de couro contendo os documentos pertinentes fez um ligeiro ruído ao ser aberta sobre a mesa. Página após página detalhavam a distribuição de bens, propriedades e relíquias de família, tal como Charles tinha entendido. As principais disposições do testamento foram executadas de acordo com o protocolo. Balmoral, Sandringham, a coleção privada de joias. Tudo foi alocado e transferido como esperado. Charles já tinha visto estes documentos antes, ou pelo menos era o que pensava. As mãos de Charles, caljadas, mas firmes, romperam o selo. O papel no interior estava escrito à mão pela sua mãe. A sua caligrafia inconfundível era imediatamente reconhecível. Mas não era a caligrafia fluida dos seus anos de juventude. Esta era a caligrafia dos seus últimos meses, um pouco mais trêmula, mas não menos deliberada. A data no topo era 15 de março de 2022, apenas 6 meses antes da sua morte. Susteve a respiração ao começar a ler. A sala mergulhou num silêncio absoluto. Os seus conselheiros observaram a expressão do rei a mudar da curiosidade para a surpresa, e depois para algo mais complexo. Uma mistura de emoções manifestava-se em feições que há muito tinham aprendido a manter a compostura em público. Mas aquele não era um momento público. Era um filho a ler os últimos pensamentos da mãe sobre o seu outro filho, aquele que partira, cuja ausência abrira uma ferida na família que se recusava a cicatrizar. O documento que tinha diante de si continha uma cláusula, meticulosamente detalhada e juridicamente vinculativa, que tratava da herança do príncipe Harry de formas que contradiziam tudo o que Carlos tinha compreendido sobre os últimos desejos da sua mãe. Ou talvez, mais precisamente, revelasse desejos que ela mantivera deliberadamente ocultos até aquele preciso momento. A rainha, mesmo na morte, ainda estava a jogar a longo prazo, ainda a pensar em movimentos futuros, ainda a tentar proteger a sua família de formas que talvez não compreendessem até que chegasse o momento certo. Charles leu a passagem 3 vezes. O seu advogado confirmou que o documento era autêntico, devidamente testemunhado e legalmente válido. Não havia dúvidas quanto à sua validade. As únicas questões agora eram o que fazer com esta informação e como proceder. Porque a cláusula não se limitava a deixar dinheiro ou propriedades a Harry. Continha condições, estipulações, uma estrutura que exigiria decisões, conversas e, potencialmente, uma reavaliação completa da situação atual entre o rei e o seu filho mais novo. Um dos conselheiros pigarreou levemente, quebrando o silêncio. Precisavam de compreender os desejos de Sua Majestade sobre como proceder. Ele queria tempo para refletir sobre isso em privado? Deverão começar a preparar documentos informativos para as partes envolvidas? As perguntas pairavam no ar, mas Charles mantinha-se concentrado nas palavras da mãe, escritas nos seus últimos meses, pois ela sabia certamente que o seu tempo estava a esgotar-se. Charles pousou o documento, tirou os óculos e apertou a ponte do nariz num gesto de profundo cansaço. Pensou na sua mãe no seu escritório em Windsor, compondo estas palavras em segredo, sem contar a ninguém, selando-as com instruções para que permanecessem ocultas até ao momento certo. Teria ela imaginado esta cena? O seu filho mais velho, agora Ray, a descobrir os seus desejos secretos e a ter de decidir se os honraria? Claro que sim. Elizabeth pensara sempre em tudo com cuidado. O peso da coroa pareceu-me de repente mais pesado do que o habitual.
Carlos herdara o trono da mãe, as suas responsabilidades, os seus fardos, mas não esperava herdar também a crise familiar não resolvida dela, envolta em disposições legais criadas para forçar a sua própria aceitação. E era exatamente isso que se lhe apresentava agora. Uma escolha, ou talvez mais precisamente, um teste. Honraria os desejos claramente expressos da sua mãe, mesmo que isso complicasse os seus próprios planos e preferências? Ou encontraria uma forma, como por vezes King precisa de fazer, de interpretar o dever de uma forma que servisse o presente em vez do passado? Os seus conselheiros aguardavam. O relógio da lareira tic-taqueava constante. Lá fora, Londres seguia o seu ritmo diário, alheia ao facto de que, dentro destas paredes, uma descoberta acabara de ser feita. Uma descoberta que poderia alterar o curso da Casa de Windsor. O rei Carlos sabia que, qualquer que fosse a sua decisão naquele momento, não haveria retorno. A cláusula secreta da sua mãe já não estava secreta, e agora todos teriam de lidar com as consequências. O que a cláusula revela? O documento na posse da Rainha Isabel especificava uma herança para o príncipe Harry que era substancial e condicional, revelando uma complexidade nos seus desejos finais, que ninguém na família tinha previsto completamente. As disposições reservavam aproximadamente 20 milhões de libras do seu patrimônio privado. Mas o dinheiro não foi simplesmente doado. Vinha acompanhado de exigências que demonstravam o cuidado com que a falecida rainha tinha considerado o futuro do seu neto e o futuro da própria monarquia. A primeira condição era explícita. Harry só teria acesso total à sua herança se aceitasse manter certos laços com o Reino Unido e a Commonwealth. A linguagem da rainha era precisa. Ela exigiu que ele passasse um mínimo de 90 dias por ano em solo britânico ou em países da Commonwealth, envolvido em trabalhos que apoiassem causas de beneficência ou iniciativas que beneficiassem comunidades de todo o reino. Não se tratava de uma exigência para que regressasse às funções reais. Elizabeth fora demasiado pragmática para isso, mas era uma exigência para que ele se mantivesse significativamente ligado ao mundo que ela servira durante 7 décadas. A segunda oração dizia respeito aos filhos de Harry, Archie e Lilibet. Uma parte da herança, aproximadamente 5 milhões de libras, foi especificamente destinada à sua educação e criação, mas com algumas condições. Os fundos seriam geridos por curadores aprovados tanto por Harry como pelo monarca reinante, garantindo que Carlos tinha alguma supervisão. Mais importante ainda, a rainha especificou que as crianças deveriam passar um tempo significativo no Reino Unido à medida que crescessem, com o objetivo declarado de manter a sua ligação à sua herança e à sua família. Ela escreveu que os seus bisnetos não se deveriam tornar estranhos à terra dos seus antepassados. Talvez o mais revelador tenha sido uma carta pessoal anexada ao documento legal, escrita pelo seu próprio punho pela rainha. A carta era dirigida a Charles, para ser lida quando a cláusula fosse descoberta. Neil, ela reconhecia a dificuldade da situação com Harry. Escreveu que compreendia a raiva, a mágoa, o sentimento de traição que muitos na família sentiam. Mas também escreveu algo que tocava o âmago da perspectiva de uma mãe e avó. Afirmou que Harry ainda era seu neto, que os filhos dele ainda eram seus bisnetos e que não poderia partir deste mundo, sem tentar mais uma vez garantir que não se perdessem completamente para a família. A carta para Charles continha um pedido, formulado não como uma ordem, mas como a esperança de uma mãe moribunda. Ela pediu-lhe que considerasse que as pontes, uma vez destruídas, podem por vezes ser reconstruídas, mas apenas se ambos os lados estiverem dispostos a fornecer os materiais. Ela explicou que a cláusula de herança era uma tentativa de fornecer esses materiais. O que Charles e Harry decidissem construir com eles seria uma decisão deles, mas ela queria que tivessem os recursos, tanto financeiros como emocionais, para tentar. A equipa jurídica confirmou que a cláusula era inabalável. A rainha consultou os seus juristas mais fiáveis na elaboração do documento. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para resistir ao escrutínio e deixar as suas intenções absolutamente claras. Esta não era uma sugestão que pudesse ser facilmente descartada ou reinterpretada. Esta era a vontade de uma rainha. Mais do que isso, a vontade de uma mãe e avó que já não tinham tempo para resolver as coisas por si, mas se recusavam a desistir, mesmo depois da morte. A quantia envolvida era significativa, mas não exorbitante para os padrões da realeza. Elizabeth fora suficientemente astuta para saber que uma soma demasiado grande poderia criar os seus próprios problemas, dar a impressão de que Harry estava a ser comprado ou alimentar narrativas mediáticas sobre tratamento especial.
20 milhões de libras eram suficientes para proporcionar segurança e oportunidades reais, mas não a ponto de ofuscar o propósito mais profundo da provisão, que não tinha nada a ver com dinheiro, mas sim com ligação, com família, com não deixar que os laços se rompessem completamente. Ao ler o documento, Charles quase conseguia ouvir a voz da mãe. A linguagem era dela, prática e ao mesmo tempo emotiva, firme e ao mesmo tempo esperançosa. Ela sabia que estava a morrer. Sabia que a situação com Harry se tornaria um problema para Charles resolver. E então ela deixou-lhe isso, talvez uma ferramenta, ou um fado, ou talvez ambos. Uma cláusula oculta no seu testamento que, na verdade, era um apelo velado, uma última tentativa de manter a sua família unida, mesmo enquanto se preparava para a deixar para trás. As intenções da rainha, para compreender por que é que a rainha Isabel incluiu esta cláusula oculta no seu testamento, é necessário analisar a evolução da sua relação com o príncipe Harry, principalmente durante os anos turbulentos que se seguiram à sua saída dos deveres reais. A rainha sempre teve um carinho especial por Harry, algo que os mais próximos da família real notaram desde que ele era criança. Ele fazia-a rir, era irreverente de uma forma que fazia lembrar a alguns a sua própria juventude. Antes de o dever cristalizar cada impulso espontâneo em protocolo, a decisão de Harry e Meghan de se afastarem da vida na realeza, em janeiro de 2020, apanhou a rainha de surpresa. Fontes próximas do palácio descreveram-na na altura como magoada e desiludida, não porque Harry quisesse uma vida diferente, mas pela forma como o anúncio foi feito, sem a devida consulta, obrigando a instituição a adotar uma postura reativa. Mesmo no meio da mágoa, aqueles que a conheciam melhor afirmavam que a principal preocupação de Elizabeth era o bem-estar de Harry e a sua segurança futura. A entrevista com Oprah em março de 2021 foi mais difícil. Alegações de racismo no seio da família. Afirmações sobre a falta de apoio durante a crise de saúde mental de Meghan. A sugestão de que a instituição tinha sido fria e indiferente. Tudo isto prejudicou a rainha. Ela era, em muitos aspectos, a própria instituição, e as críticas a ela soaram a algo pessoal. A sua resposta pública foi ponderada e incluiu a agora famosa frase de que as recordações podem variar, uma forma diplomática de sugerir que existiam múltiplas perspectivas sobre os acontecimentos descritos por Harry e Meghan. Mas, em privado, os amigos da rainha indicaram que esta estava profundamente perturbada com o corte das relações familiares. O que muitas pessoas não perceberam completamente foi que, durante todo este período, a rainha manteve canais de comunicação privados com Harry. Falavam ao telefone, não com frequência, mas com regularidade suficiente para que a chamada não fosse completamente interrompida. Deixou-lhe claro, de uma forma que só uma avó consegue, que o amava independentemente das escolhas que ele tivesse feito. Ela não concordava com todas as suas decisões. Ela não apreciava a natureza pública das disputas familiares, mas ele não deixava de ser seu neto, e este laço, para ela, não era algo que a política palaciana pudesse romper completamente. No seu último ano, a saúde de Elizabeth diminuiu visivelmente. Aqueles que a rodeavam viam uma mulher a aceitar a sua mortalidade, a tratar dos seus assuntos com discrição, a fazer as pazes com aquilo que deixaria por fazer. A situação de Harry ocupava um lugar de destaque nesta lista de assuntos pendentes. Ela tinha lidado com tanta coisa com sucesso durante os seus 70 anos de reinado. Ela modernizara a monarquia de formas cruciais, conservando ao mesmo tempo o seu caráter essencial. Ela mantivera a Commonwealth unida ao longo de décadas de mudanças, mas não conseguiu resolver a cisão na sua própria família. E este fracasso a atormentava. A redação da cláusula oculta parece ter ocorrido durante um período entre o final de 2021 e o início de 2022, quando vários fatores convergiram. A saúde da rainha estava debilitada. Harry e Meghan tinham se estabelecido na Califórnia e parecia improvável que regressassem a qualquer tipo de função real. As celebrações do jubileu aproximavam-se e havia incerteza sobre a presença de Harry. Neste contexto, Elizabeth parece ter decidido que precisava de agir, não através de gestos públicos ou de reuniões familiares, que tinham falhado, mas antes através da única ferramenta que ainda controlava plenamente, o seu testamento. Consultou o seu conselheiro jurídico de maior confiança, um homem que a tinha servido durante décadas e que compreendia tanto as complexidades jurídicas como a dinâmica familiar. Juntos, elaboraram uma linguagem que atingisse os objetivos dela. Ela queria garantir a segurança financeira de Harry, eliminando essa possibilidade como fonte de estresse ou potencial embaraço. Ela queria assegurar que os filhos dele não crescessem completamente desligados da sua herança britânica.
E, crucialmente, ela queria criar uma estrutura que exigisse que Charles e Harry comunicassem, negociassem e trabalhassem em conjunto na implementação dos termos da cláusula. A decisão de manter a cláusula oculta até depois de uma revisão completa do patrimônio foi deliberada. Elizabeth não queria que isso se tornasse parte da narrativa imediatamente a seguir à morte. Ela não queria que a informação vazasse para a imprensa ou fosse utilizada como ferramenta nos primeiros dias do reinado de Carlos, quando ele estaria a estabelecer a sua autoridade. Queria que o tempo passasse, que as emoções acalmassem um pouco, que a fase aguda de luto e transição desse lugar a algo mais estável. Só então, raciocinava ela, a sua provisão teria a melhor hipótese de ser recebida no espírito que ela pretendia. Na carta pessoal que anexou à cláusula, Elizabeth escreveu algo que revelou a profundidade dos seus pensamentos. Ela reconheceu que não tinha conseguido manter a sua família unida durante a sua vida. Escreveu que talvez tivesse esperado demasiado tempo para intervir com firmeza, que confiara demasiado na ideia de que os membros da família acabariam por cair em si e reconciliar-se por si próprios. Quando finalmente compreendeu a profundidade das divergências, a sua saúde e os protocolos que regiam o seu cargo tornaram impossíveis certas intervenções. O que emerge da compreensão das intenções da rainha é o retrato de uma mulher que amou profundamente, que sentiu a fragmentação da sua família como uma falha pessoal, e que se recusou a simplesmente aceitar essa falha como permanente. Ela tinha presenciado tanta coisa na sua longa vida, enfrentado tantas tempestades e acreditava fundamentalmente que os laços familiares, quando verdadeiramente testados, deveriam ser capazes de resistir até as mais graves divergências. A sua cláusula oculta era uma expressão dessa crença, uma última tentativa de garantir que o teste não resultasse numa separação permanente. O dilema de Carlos. Sentado no seu gabinete privado, com o documento ainda na mão, o rei Carlos enfrentou um dilema que era simultaneamente profundamente pessoal e profundamente constitucional. A dimensão pessoal era óbvia. Este era o último desejo da mãe em relação ao filho, a criança que a amara, por quem se preocupara e, sim, por quem se irritara e desiludira. Mas a dimensão constitucional era igualmente significativa. Enquanto rei, as decisões de Carlos tinham um peso que ia muito para além da dinâmica familiar. Qualquer que fosse a sua escolha, em relação a essa informação, ela enviaria sinais sobre o seu reinado, as suas prioridades e a sua visão para o futuro da monarquia. A sua relação com Harry tinha se deteriorado significativamente desde a mudança para a Califórnia. As acusações públicas, o documentário da Netflix, as memórias de Harry com as suas duras críticas a Carlos como pai e como futuro rei, tudo isto o magoou profundamente. Charles passou a vida inteira a preparar-se para ser rei, e parte dessa preparação implicava desenvolver uma casca grossa para a crítica. Mas as críticas vindas do próprio filho, transmitidas para todo o mundo, atingem até a pele mais grossa. A raiva que Charles sentia era real, e coexistia com o amor que ainda nutria por Harry, criando uma tensão interna constante. A reação de William também seria crucial. O príncipe de Gales tinha sido ainda mais implacável do que o pai em relação à partida de Harry e aos seus comentários públicos subsequentes. A relação entre os irmãos, outrora tão próxima, rompera, talvez de forma irreparável. William via as ações de Harry como traições não só da família, mas da instituição, da própria monarquia. Aconselhara o pai a adotar uma postura firme, a deixar claro que haveria consequências para as escolhas de Harry. A descoberta da provisão secreta da rainha complicaria a posição de Guilherme e poderia criar atritos entre Carlos e o seu herdeiro. Charles marcou um encontro privado com William para o dia seguinte. A conversa seria difícil? Ele precisava de informar o seu filho mais velho sobre a cláusula antes de ser tomada qualquer decisão sobre como proceder. William tinha o direito de saber, de uma forma mais pragmática. Charles precisava do seu apoio, ou pelo menos da sua compreensão. Se o rei e o príncipe de Gales discordassem publicamente sobre a forma de lidar com Harry, isso criaria exatamente o tipo de drama familiar que enfraqueceria a monarquia e alimentaria a imprensa durante meses. A reunião decorreu na sala de estar privada de Charles. William chegou sozinho, pressentindo pelo tom do pai que a situação era grave. Quando Charles explicou o que tinha sido descoberto, o rosto de William escureceu. Escutou sem interromper, o maxilar contraindo-se à medida que os detalhes surgiam. Quando Charles terminou, a resposta de William foi imediata e incisiva. A avó tinha passado dos limites. Ela não tinha o direito de impor condições à família que exigissem a reconciliação com alguém que os tinha atacado repetidamente. O dinheiro era uma coisa, mas exigir que Harry passasse algum tempo no Reino Unido, dando-lhe a ele e ao pai supervisão sobre a educação dos filhos de Harry. Isso era manipulação do além-túmulo. Carlos deixou o filho desabafar. Ele compreendia a raiva.
Até partilhava um pouco dela, mas também conhecia a mãe o suficiente para compreender as suas motivações e sentia o peso da obrigação que acompanhava o facto de ser seu filho e o seu sucessor. Pedir-lhe, da forma mais direta que uma rainha e mãe poderia dar, que desse outra oportunidade a Harry, que usasse o seu último presente como uma oportunidade de cura. Poderia ele simplesmente recusar? Deveria? A questão não era tão simples como William parecia pensar. A conversa com William durou mais de 1 hora. Não se chegou a um consenso. William deixou clara sua posição. Se Charles optasse por honrar integralmente esta disposição, contactando Harry e oferecendo-lhe a herança com todas as suas condições. William não se oporia, mas também não participaria. Não fingiria que o regresso de Harry ao Reino Unido, onde passaria períodos de tempo significativos, era algo que aprovava. Seria educado se necessário, mas não iria além disso. As feridas eram demasiado profundas, a confiança demasiado quebrada. Charles poderia desempenhar o papel de pai indulgente, se assim o entendesse. William continuaria a ser o irmão mais velho protetor que não esquecera a dor que Harry causara a Catherine e aos seus filhos. Para além da dinâmica familiar, Carlos também precisava de considerar as implicações mais amplas para a monarquia. A opinião pública sobre Harry estava dividida. Alguns viam-no como vítima de uma instituição ultrapassada, um homem que escolheu o amor e a saúde mental em detrimento do dever e da tradição. Outros viam-no como mimado, ingrato, disposto a explorar a sua ligação com a realeza para obter ganhos comerciais, enquanto atacava simultaneamente a família que lhe dera tudo. Era imprevisível como o público reagiria à notícia de uma herança, substancial com condições que pareciam ter sido concebidas para atrair Harry de volta. Podia ser vista como um gesto de compaixão e respeito pela família, ou como fraqueza, como se a monarquia se deixasse refém por alguém que já tinha recebido tanto e dado tão pouco em troca. Os conselheiros de Carlos estavam divididos. A geração mais velha, aqueles que serviam a sua mãe, tendiam a aconselhar o cumprimento integral e imediato dos seus desejos. Falavam do dever, do respeito pelos mortos, da importância da união familiar. Os conselheiros mais jovens, aqueles que pensavam mais em termos de relações públicas e da monarquia moderna, eram mais cautelosos. Preocupavam-se em criar precedentes, em parecer que estavam a recompensar um mau comportamento, com a imagem de Charles a ser controlado pela vontade da mãe mesmo após a morte. Nas horas tranquilas daquela noite, Charles sentou-se sozinho no seu gabinete. Pensou na sua mãe, nas inúmeras vezes em que o orientou, aconselhou-o e, por vezes, contrariou-o. Ela tinha sido a constante na sua vida, a estrela guia que o conduziu através de décadas de preparação para o papel que agora desempenhava. Não fora perfeita, cometera erros, mas o seu amor pela família nunca fora posto em causa, e a sua dedicação à instituição da monarquia absoluta. Esta cláusula era a sua última orientação, o seu último conselho, transmitido do além-túmulo. Ele poderia ignorar isso? Mais importante, deveria. O dilema que Carlos enfrentava era, em última análise, sobre que tipo de rei queria ser, que tipo de pai queria ser recordado, e se estas duas identidades poderiam coexistir naquele momento. A mãe tentara mostrar-lhe um caminho a seguir, mas percorrê-lo exigiria coragem, perdão e a disponibilidade para arriscar mais sofrimento caso Harry rejeitasse o gesto de paz ou o aceitasse, mas não cumprisse as condições. A descoberta da cláusula oculta não trouxe respostas, apenas tornou as questões mais urgentes e as consequências, impossivelmente graves. A situação de Harry. A 3.000 quilômetros de distância, em Montecito, o príncipe Harry não fazia ideia de que o testamento da avó continha uma cláusula especificamente destinada a ele, ou que o pai acabara de a descobrir e estava na dúvida sobre o que fazer. A vida de Harry na Califórnia tinha se estabelecido a um ritmo dramaticamente diferente da sua existência na realeza e, de certa forma, surpreendentemente semelhante nas suas exigências e pressões. Os projetos da Netflix, o livro de memórias, as palestras, tudo exigia um nível de exposição pública não tão diferente dos deveres reais, apenas com outros responsáveis e protocolos. Financeiramente, Harry e Meghan tinham segurança, mas não eram tão ricos como muitos presumiam. Os contratos com a Netflix e o Spotify tinham proporcionado somas substanciais, mas manter o seu estilo de vida, suportar os custos de segurança e financiar as suas diversas iniciativas de caridade exigiam um rendimento contínuo. Harry nascera em berço de ouro, mas não herdara uma fortuna que lhe permitisse viver apenas de investimentos. Precisava de trabalhar, de gerar rendimentos, o que significava continuar a lidar com a complexa relação entre o seu passado na realeza e o seu presente no mundo dos negócios. O relacionamento com o pai mantinha-se tenso.
Conversavam ocasionalmente, em breves conversas que geralmente giravam em torno de questões logísticas relacionadas com os filhos ou de eventos familiares inevitáveis. Charles assistiu à sua coroação, mas a visita foi breve e as interações mínimas. Harry apresentou condolências e apoio durante o diagnóstico de cancro do pai, no início de 2024, mas a resposta foi educada em vez de afetuosa. O muro entre eles era alto e parecia aumentar a cada mês de silêncio e distância. Mas as condições impostas à herança criariam atritos imediatos. Passar 90 dias por ano no Reino Unido ou em países da Commonwealth não era coisa pouca. Significaria um tempo considerável afastado da vida que ele e Meghan tinham construído na Califórnia. Isto significaria exposição à imprensa britânica, ao mesmo ambiente que tinham deixado, especificamente por causa da sua toxicidade e dos danos que causou à sua saúde mental. A disponibilidade de Meghan para regressar regularmente ao Reino Unido era, no mínimo, duvidosa. Tinha deixado claro que se sentia insegura ali, que o racismo e o assédio que sofreu foram traumáticos. Pedir-lhe que concordasse com a devolução regular de bens colocaria o seu casamento à prova de formas que Harry talvez não estivesse disposto a arriscar. A questão dos filhos seria ainda mais delicada. Harry e Meghan sempre foram extremamente protetores com Archie e Lilibet, mantendo-os longe dos holofotes e criando-os na Califórnia com valores e perspectivas americanas. A ideia de curadores aprovados pelo rei Carlos a supervisionar os fundos destinados à educação e à educação dos filhos seria vista como uma intrusão, uma forma de o palácio manter o controle, mesmo do outro lado do oceano. A exigência de que as crianças passassem um tempo significativo no Reino Unido à medida que crescessem levantaria questões sobre o significado do mesmo, como seria aplicado e quem decidiria o que constituiria uma ligação significativa com a sua herança. No entanto, Harry também podia ver na provisão da avó algo que procurava. A prova de que não tinha sido completamente isolado, de que ainda havia família do outro lado da fronteira que desejava ligação em vez de afastamento. A sua relação com a rainha mantera-se especial mesmo durante os piores conflitos. Ela fora uma fonte de estabilidade e amor incondicional de formas que outros membros da família não conseguiram. Saber que ela passara os seus últimos meses a tentar encontrar uma forma de o trazer de volta poderia romper a armadura defensiva que ele construíra ao longo de anos de conflito e batalhas públicas. A influência de Meghan na decisão de Harry seria significativa. Ela foi o catalisador, ou pelo menos o catalisador que finalmente lhe deu coragem para deixar a vida na realeza. A sua perspectiva sobre a família foi moldada pelas suas próprias experiências negativas, por se sentir desamparada e alvo de ataques. Ela tinha construído uma nova vida para eles na América, criado oportunidades e ligações que seriam prejudicadas pelos regressos frequentes ao Reino Unido. A sua voz nesta decisão seria poderosa e estava longe de ser claro para que lado se inclinaria. Havia também a questão dos filhos de Harry e do que ele lhes devia. Did he have the right to cut them off completely from their British heritage, from their royal family, from the possibility of relationships with their grandfather, their uncle, their cousins? As Archie and Lilibet grew older, would they resent having been kept away, having been denied the chance to know that side of their family? The Queen's provision seemed designed to prevent that, to ensure that even if the adult relationships remained fractured, the children would have opportunities to forge their own connections. What seemed certain was that Harry could not remain unchanged by his grandmother's final message to him. Learning that she had spent her last months thinking about him, worrying about his future, trying to build a bridge that might survive her death, would force him to reckon with complicated emotions. Love, guilt, anger, gratitude, suspicion, hope, all would compete for dominance as he tried to decide how to respond to this unexpected gift from beyond the grave. The path forward. Charles's advisors recommended a hybrid approach. A formal legal notification would be sent through proper channels informing Harry of the inheritance, its conditions, and the process for claiming it. Simultaneously, Charles would write a personal letter, brief and measured, acknowledging the discovery of his mother's provision and expressing his intention to honor her wishes. The letter would not plead or demand, but it would open a door, create space for conversation if Harry chose to walk through it. The timeline for Harry's response would be important. The legal documents would specify a period, likely 90 days, during which Harry could formally accept or reject the terms of the inheritance. Acceptance would trigger a series of legal and practical steps. Trustees would need to be appointed. Frameworks for monitoring compliance with the conditions would need to be established. Mechanisms for the children's funds would need to be set up. All of this would require communication between Harry's representatives and the palace, creating interactions that had been minimal in recent years.
Rejection would be simpler in some ways, more complicated in others. If Harry formally rejected the inheritance, the funds would revert to the general estate and be distributed according to the will's other provisions. But the public relations implications of such a rejection would be significant. Harry would be seen as either principled, unwilling to accept conditions on his autonomy, or as ungrateful, turning down his grandmother's dying gift because it came with strings attached. The narrative would be fought over in the press for months. O cenário mais provável, no entanto, talvez não seja nem a aceitação nem a rejeição imediatas, mas sim a negociação. Os advogados de Harry provavelmente procurariam modificações nas condições, argumentando que eram demasiado restritivas ou impraticáveis. Talvez os 90 dias por ano pudessem ser reduzidos para 60, ou a exigência pudesse ser distribuída ao longo de vários anos, em vez de anual. Talvez o acordo de gestão dos fundos das crianças pudesse ser modificado para dar mais controle a Harry e Meghan. A rainha foi minuciosa na redação do documento, mas mesmo a linguagem jurídica mais rigorosa deixa margem para interpretação e discussão. Para o rei Carlos, estas negociações seriam um teste. Até que ponto cederia para atender às preocupações de Harry? Até que ponto insistiria em honrar a carta com os desejos da sua mãe? Encontrar o equilíbrio certo exigiria uma sabedoria que ia para além dos cálculos legais ou políticos. Exigiria compreender o seu filho, compreender o que realmente o poderia trazer de volta e o que o poderia afastar ainda mais. Charles tinha décadas de experiência em negociação e diplomacia, mas estas capacidades nunca tinham sido testadas em circunstâncias tão pessoais e dolorosas. O potencial impacto noutros membros da família real, particularmente nos filhos de William, George, Charlotte e Louis, acrescentou outra camada de complexidade. Eram sobrinhos de Harry, laços familiares que deveriam ter sido cultivados, mas que, em vez disso, definharam no clima de conflito entre adultos. Se Harry voltasse a passar um tempo significativo no Reino Unido, haveria oportunidades para estes primos desenvolverem relações? William permitiria isso ou continuaria a manter a distância entre os filhos e o tio? Os planos da rainha parecem incluir a reparação destas rupturas geracionais, mas a implementação dependeria da cooperação de vários membros da família, nem todos os quais partilham os seus instintos conciliadores. Mas o cenário mais realista é talvez algo mais complexo e parcial. Harry podia aceitar o dinheiro, mas resistir a abraçar completamente o espírito das condições. Poderia cumprir os requisitos técnicos, mantendo a distância emocional, passando o tempo obrigatório no Reino Unido ou na Commonwealth, mas evitando um envolvimento familiar mais profundo. As relações podiam manter-se cordiais, mas frias, funcionais, mas não afetuosas. Esta seria uma espécie de reconciliação, mas não a transformação curativa que a rainha esperava ao redigir a sua cláusula oculta. O pior cenário seria aquele em que a herança se tornasse mais um foco de conflito. Harry podia aceitar, mas depois queixar-se publicamente das condições, transformando o presente da avó numa prova de controle e manipulação familiar contínuos. Os mídia fartar-se-iam com esta narrativa e a cobertura resultante prejudicaria tanto Harry como a monarquia. Charles seria retratado como fraco por tentar comprar a lealdade do filho, ou cruel, por impor condições ao que deveria ter sido um apoio familiar incondicional. A última tentativa da rainha para promover a paz transformar-se-ia no seu oposto, mais uma arma na guerra em curso. O caminho a seguir era incerto, repleto de armadilhas emocionais e obstáculos práticos. Mas era um caminho, e isso representava mais do que a família alguma vez tinha experimentado. A Rainha Isabel, mesmo após a morte, deixou-lhes algo com que trabalhar, uma estrutura dentro da qual a reconciliação poderia ser possível se todos os envolvidos estivessem dispostos a tentar. Se estariam dispostos, permanecia a grande questão sem resposta. Mas, pela primeira vez em anos, havia pelo menos um mapa, desenhado pela mão de uma avó, que mostrava um caminho de regresso do afastamento, em direção a algo que pudesse, eventualmente, talvez, voltar a assemelhar-se a uma família. A cláusula oculta no testamento da Rainha Isabel emergiu do segredo para a dura luz da realidade. O rei Carlos tinha em mãos tanto um fardo como uma oportunidade. Um teste final da sua mãe e um presente final. O que ele e Harry escolhessem fazer com isso moldaria não só a sua relação, mas o futuro da própria monarquia. O tempo estava a esgotar-se. Decisões precisavam de ser tomadas. E, do outro lado da distância que separava Londres da Califórnia, o destino de uma família estava por um fio, suspenso entre a dor do passado e as incertezas do que se seguiria.